ela precisa gerar um relatório em que apareçam apenas os clientes que foram bonificados. E ela não precisa só da bonificação em si, ela precisa da operação de venda e da operação de bonificação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, programa onde eu ajudo profissionais da área fiscal e tributária a transformarem rotinas manuais em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar a minha aluna, Célia Pinheiro, a construir um relatório para gerar informações de venda e bonificação. Basicamente é o seguinte, ela precisa gerar um relatório em que apareçam apenas os clientes que foram bonificados. E ela não precisa só da bonificação em si, ela precisa da operação de venda e da operação de bonificação. Então, se for um desafio bem interessante, eu vou deixar você com a gravação dessa mentoria a partir de agora. Pronto, gravando. Boa noite, Célia, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Vamos nós para mais um plantão. Como é que posso te ajudar hoje? Eu preciso montar um relatório, né? E eu até comecei o curso fazendo com os XMLs, mas aí surgiu uma necessidade de um relatório meio urgente, e aí eu fui para o módulo 5, tá? Para poder trabalhar no SPED. Então, o que eu comecei a montar? Eu preciso de um relatório que conste todas as bonificações, né, de cada mês, né, vai ser anual, e também dessas mesmas bonificações, eu preciso extrair informação das vendas relacionadas, porque a bonificação tem a condição da venda, né? Então, eu preciso identificar as bonificações e as vendas desses CNPJs ali que a gente conseguir localizar, para um processo que a gente vai fazer de imposto, e aí eu não sei para onde eu começo. Até comecei a montar alguma coisa, peguei o XML de 2018, que é desse período para frente, mas está bem cru ali, foi onde eu conversei com você hoje. Entendi. Só tirar uma dúvida, essas bonificações que você vai levantar, elas são do contribuinte, pessoa que está declarando o SPED, ou é da pessoa que está recebendo a mercadoria? Essas bonificações são nós bonificando clientes. Entendi. Então, eu, por exemplo, sou o declarante do arquivo, eu emiti uma nota fiscal com CFP 5910 ou 6910, você quer rastrear essas operações. Exatamente. Tá. Você falou que você quer as bonificações e as vendas também, certo? Uhum. Então, são notas diferentes? Geralmente, são clientes potenciais, né? Assim, são grandes clientes. Então, pode ser venda 601, 602, venda com substituição tributária. Sim. Né? Mas, assim, isso vai estar na mesma nota ou vai estar em notas diferentes? Vai estar em notas diferentes. Sempre a nota de bonificação é individual. Perfeito. Então, nesse caso, como é que você faz aí hoje, se você fosse fazer isso de forma manual, como é que você identificar que aquela bonificação é referente àquela venda? Então, eu peguei o arquivo XML e vim ali, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, joguei no Excel e tentei filtrar os CFAPs com o CFAP 6910, e através do CNPJ ali que consta, eu busquei as vendas, mas aí eu peguei um mês e desisti. Impossível, deu muito trabalho. Né? Sim, Perfeito. sem condições. E são desde 2018, né? Deu uma caída aí no seu áudio. Mas, repita de novo, que eu não ouvi. Então, como é um trabalho desde 2018, né, mês a mês, eu peguei e fiz um mês, comecei ali a gerar. E aí eu vi que não tinha condições de fazer isso na mão, né? Embora eu tentei fazer, mas assim, eu falei, não, vou falar com o pessoal, ver se alguém me ajuda, porque eu preciso dessa informação urgente, sabe? Perfeito, excelente. Normalmente é assim mesmo, tá? É nesses momentos que a gente mais vai aprender. Mas essa experiência que você teve aí de fazer de forma manual,
ela te trouxe elementos que são muito importantes para que você faça a automação. Engraçado é isso, que a automação nada mais é do que a gente pegar uma rotina manual e transformar ela numa solução automatizada. Basicamente é isso que a gente ensina, né? Transformar as rotinas manuais em soluções automatizadas. E esse processo que você fez é muito importante, porque a gente vai mapear os passos que você precisa dar para fazer essa identificação. Então, como é que você fazia isso? Como é que você faria se você fosse fazer na mão? Porque esses passos que você deu, a gente consegue rastrear isso e trazer para a nossa automação também. Entendido. Então, como é que eu faria já com base no que você me falou, nas informações que você me deu? Bom, se são notas diferentes, já é um complicador, né? Porque eu vou ter que identificar a bonificação primeiro, depois identificar a venda, ou vice-versa. E aí, como que eu sei que aquela venda pertence àquela bonificação pertence àquela venda? Então, eu iria pelo caminho do CNPJ, que é o que você trouxe. Então, como é que eu montaria esse relatório aí que você está querendo fazer? Você quer fazer com base no SPED ou com base no XML? No SPED, porque no XML eu não tenho. Por exemplo, 2018, eu usava outro programa, né, a empresa. Então, através da Receita BX, eu baixei os arquivos do SPED, todos, né, desde 2018. Então, é isso que eu tenho. Você só quer o CFOP, então, a nota fiscal, participante CFOP. E daí, em cima, na hora que a gente montar isso, ali também eu já identificar o ICMS dessas notas, né? E aí, se puder agregar ali já o XML, porque se eu precisar estar visualizando ou mandando isso para quem vai realizar o trabalho do imposto, né, desse crédito, já tem ali na mão também. Perfeito, excelente. Então, a gente vai montar um relatório, basicamente, com base nos dados do SPED fiscal, para que você consiga enxergar todas as operações de venda e de bonificação correlacionadas, correto? Beleza. Agora tem um detalhe. Esse relatório eu posso trazer tudo, ou eu tenho que trazer especificamente bonificação e venda associada? Por exemplo, eu tenho 2 clientes, um cliente eu vendi e dei uma bonificação, e o outro eu só fiz a venda, eu não dei bonificação nenhuma. Tem plano de vir? O intuito do trabalho é só as bonificações e a venda desses mesmos clientes. Então, Entendi. Porque daí senão vai vir coisas que eu não vou utilizar, porque realmente o trabalho é sobre as bonificações, tá? Certo, ok. Agora, me explica um pouquinho, se você puder, né? Qual é a essência desse trabalho? Porque você quer, na verdade, mesmo a bonificação. Qual o papel da venda nisso aí? É porque as bonificações estão condicionadas à venda. Então, o que acontece? A empresa, durante o ano, ela vendeu para aquele determinado cliente potencial, e em cima dessas, né, toda essa compra que esse cliente fez, ela bonifica ele, né? Então, Você quer provar que aquela bonificação não foi à toa, não foi aleatória, que teve uma venda que ocasionou aquilo. Exatamente. Tem um percentual fixo para a bonificação? Isso aí varia? Não, varia. Varia de cliente para cliente. Ok, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. A gente pode criar... Tá, vamos cobrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com você. Vê se você está enxergando aí minha tela já. Show, beleza. Você já viu lá o método BMI, certo? Sim. Pronto. Então, você já criou algo nesse sentido, antes de criar essa informação? Não. Beleza. Então, vamos construir agora, certo? Porque isso aqui vai te ajudar a ter mais clareza sobre o que você quer fazer. Então, tudo isso que eu estou conversando aqui com você, te perguntando, eu estou meio que já montando na minha cabeça um plano para a gente executar. E quando eu pego esse plano e coloco no papel, fica muito mais fácil de executar. Mesmo na situação que você está aprendendo ainda, que está começando agora. Por quê? Digamos que eu vou listar aqui, tudo que eu vou listar você não sabe nada, Zé.
Mas você já, a partir desse momento, você vai saber o que você não sabe e que você precisa saber para poder executar o plano. E aí fica muito mais fácil de você chegar lá, por exemplo, no grupo de alunos e perguntar: professor, esse passo 1 aqui, ó, eu não sei como é que faz. Aonde que eu acho informação para fazer isso aqui? Eu vou te dizer, ó, vai no módulo tal, vai na aula tal, e lá vai ter o conhecimento que você precisa para executar esse primeiro passo. E aí, observa como acelera, né, o processo de desenvolvimento. Então, esse é o objetivo. Sempre que você for fazer algum projeto, começa pelo DMI, porque a gente vai te dar uma coisa absurda. Muitas vezes, até comigo, eu ainda uso isso aqui, muitas vezes. Quando eu vou fazer alguma coisa, claro que, à medida que você vai usando, você vai pegando um macete, digamos assim, já meio que vai ficando pronto na sua cabeça, aí você vai lá e executa. Às vezes você trava em algumas situações, e aí bota aqui no papel, mesmo que não fique 100%, porque a ideia aqui não é fazer um plano 100%, é destravar você e colocar você em ação. E à medida que você for executando, você vai percebendo, às vezes, lacunas. Esse passo 1 aqui, o 2, o 3, aqui no texto, quando você estiver lá executando, na parte de implementação, você vai perceber o seguinte: pô, tinha um passo 03.1 aqui que eu não enxerguei. Aí você vem e adiciona. Tá? Então, a ideia não é um negócio escrito em pedra que não pode ser alterado, é simplesmente para te dar um norte para você começar o mais rápido possível. Então, ó, nosso objetivo aqui é gerar um relatório de vendas com suas expectativas de bonificações. Bem? Beleza. Posta a conta aqui, ó. Com base nos dados do SPED fiscal. Então, esse é o nosso objetivo. Como a gente gosta de dizer aqui, o problema, né? Que a gente vai resolver. Uma vez resolvido, deixa de ser problema e passa a ser uma solução. Então, ele vai deixar de ser um problema, uma rotina manual, vai virar uma solução automatizada. Passo 1. O que eu preciso para que isso aqui aconteça? A primeira coisa que eu preciso é do SPED. Então, eu gosto de brincar nessa parte, que é, imagina que você é uma mulher das cavernas com o computador na mão. Como é que você faria esse processo? Então, você vai fazer manual, mas só que você tem um computador. E é como você estava fazendo, né? Por isso que eu quero que você fosse fazer na mão. Eu já estava tentando identificar isso aqui, ó. Então, a primeira coisa que você fez, você falou que baixou os arquivos lá do Receita BX, não foi? Sim. Beleza. Aí você salvou isso na sua máquina. Depois, o que é que você fez? Você abriu o arquivo. É mais que você tenha pego ele e sei lá, copiado e colado dentro do Excel, mas você precisa saber o seguinte: aonde que esse arquivo está? Então, o primeiro passo é identificar o endereço dos arquivos. Identificar o endereço dos arquivos. Que é basicamente lá o C, barra, e aí vai encontrar lá a pastinha com os arquivos. Pode ser um mais de um. Depois que eu identifiquei os arquivos, que é basicamente os endereços, né? Deixa eu colocar aqui, ó, endereços, eu tenho para a segunda etapa, que é importar os arquivos da memória do computador. Então, inclusive, a parte que você teve uma dificuldade lá, não foi? Te mandou uma pergunta lá. Foi isso mesmo. Show de bola. Então, você vai importar os arquivos para a memória do computador. Você já sabe como é que faz agora, já aprendeu. E a gente vai agora começar a identificar os registros que a gente vai precisar utilizar. Então, eu vou identificar os registros. E aí eu poderia fazer uma linha para cada registro desse. Mas vamos fazer aqui mesmo. Então, quais são os registros que eu vou precisar para montar esse relatório? Eu vou precisar do 0150, que é o cadastro do participante. Eu vou precisar do C100, que são os dados da nota fiscal. Eu vou precisar do 690, que são os dados ao resumo por TFAP. Tá? Pelo que eu vejo é isso. Eu acho que não precisa de mais informação do que isso. Você não vai querer produto, né? Até porque não tem como enxergar os produtos das notas de venda, né, no SPED fiscal. Então, isso aqui vai ser suficiente para a gente gerar o relatório que você quer. Depois, o que é que eu vou fazer? Identifiquei lá os registros, eu vou montar um relatório com os dados que a gente coletou nos registros.
E aqui, ó, eu já posso fazer algo interessante, que é mapear os campos que eu vou extrair de cada registro. Então, ó, no caso do 0150, vamos fazer um relatório de como você quer ver ele na sua tela. Eu imagino que você vai criar algo no sentido de número da nota fiscal, você vai querer a chave de acesso, você vai querer a emissão da nota, você vai querer o CNPJ do participante, o que mais? CFOP, valor da operação, o que mais? Valor de CMS. Aquele valor do CMS também. Então, o valor do CMS. Isso aí. Só isso? Isso. Beleza. Esse CNPJ do participante, a gente vai buscar aqui no 0150. A gente vai precisar fazer um processo para chegar nisso, tá? Mas é perfeitamente possível todas essas informações. Como é que eu tenho essas informações? É que eu falei, ó, no processo do plano lá, da montagem do plano, da DNI, eu imaginei que isso era suficiente. Depois eu acabei descobrindo que não, tinha uma informação a mais que eu queria. Vou dar um exemplo aqui, ó. Percentual do ICMS. Eu esqueci, depois que eu estou na execução, que eu vim perceber isso. Então, eu vou adicionar isso aqui no meu plano e vou seguir. Tá? E a última parte, que é exportar os dados do relatório para o Excel. Ok? Ok. Bom, é isso que você precisa fazer para gerar o relatório que você precisa. E tem um detalhezinho, no seu caso, uma particularidade, que não são todas as operações. A gente quer apenas as operações de venda casadas com bonificação. Então, ó, eu ainda não tenho isso claro na cabeça como é que a gente pode fazer. Eu tenho algumas ideias. Eu posso, por exemplo, identificar isso através do número da nota. Imagino que vai ser um depois do outro, né? Então, venda... Não, essa não é. Geralmente, a venda é casada dessa forma, como se fala, emite a nota de venda e a bonificação. Aqui, não. Aqui, geralmente, eles vão acumulando, né, vendas, e aí sim eles bonificam. Então, vai acontecer a bonificação após as vendas, tá? Após Entendi. as vendas. Tá. Então, assim, você vai querer, pelo que eu entendi, você quer toda a informação que aparecer no seu relatório, vai ter que ter lá uma bonificação, pelo menos uma bonificação associada àquela venda. Sim. Só que a gente pode ter o seguinte. Então, talvez seja mais simples até do que eu estava imaginando, porque eu imaginei que era uma venda ou bonificação, uma venda ou bonificação, você me falou que não. Então, eu posso ter 5 vendas e uma bonificação, por exemplo. Sim. Então, na verdade, você quer a bonificação dentro do mês. Sim. Então, você vai querer um relatório com... Então, agora eu acho que ficou mais claro. Você quer um relatório de todos os clientes que foram bonificados num determinado mês. E aí você quer o valor total que foi vendido para essa pessoa e o valor que foi bonificado. É isso? Isso. Então, todo cliente que tiver só venda não vai entrar no relatório. Ele tem que ter necessariamente uma bonificação. Sim. Perfeito, pronto. Então já começou a clarear mais. Como é que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode criar um relatório onde a gente pode criar um relatório com base na chave do acesso da nota e no CFOP. Ou, não, no seu caso, basicamente CNPJ e CFOP. Então, para ele entrar no relatório, ele tem que ter o CFOP. E a bonificação é sempre dentro do estado, fora, isso varia? Varia. Okay. Pode ter diversas, assim. É perfeitamente possível, tá? Eu só estou tentando achar o caminho mais fácil para a gente fazer isso. Pode ficar relaxado aqui. E só depois, assim, simplificando, depois que a gente conseguir montar toda essa estrutura, eu vou ter ali vou conseguir montar
um relatório anual sobre tudo que saiu para aquele cliente também, sabe? Durante o ano, que bonificou e o que vendeu. Excelente, pronto. Então, deixa eu só identificar como é que... já sei, cara. A gente pode fazer vai ser um pouco mais complexo do que o convencional. A gente pode criar... Aí já vou para a parte mais técnica, tá? Você já sabe usar dicionário? Não, ainda não. Não? Tranquilo. Tem umas aulas lá que eu vou te mostrar, que inclusive é lá com base nos dados do XML, né? A gente usa em tudo, na verdade. Mas a primeira vez que eu mostro lá dentro do treinamento é quando a gente está falando com extrair informações de um arquivo XML. A gente vai usar, pelo que eu estou vendo, basicamente 2 dicionários. Você já pegou o seu primeiro desafio aí, algo um pouco mais complexo de fazer, mas é perfeitamente possível. Então, num dicionário, a gente vai colocar lá todos os CNPJs dos seus clientes, dos clientes do contribuinte, e dentro do dicionário a gente vai criar outro dicionário. Tem uma live que eu ensinei a fazer isso, para a gente identificar a folha de numeração na sequência de notas. A gente pode usar esse artifício de novo para separar. Então, eu vou ter lá um relatório, que eu vou ter só o CNPJ como chave. Dentro desse dicionário, a gente vai ter um outro dicionário, onde eu vou listar as notas fiscais relacionadas a essa operação, a essas operações que eu tive com esse cliente meu. Então, seja de venda, seja de bonificação. E aí, o que eu posso fazer? Entrar em cada um deles e identificar, opa, esse CNPJ aqui teve uma bonificação? Sim. Se teve, beleza, eu vou manter ele no relatório. Não teve, eu vou excluir ele do meu relatório. E aí, no final, eu vou ter apenas aquelas operações que eu vendi para o cliente e também teve uma bonificação associada. Tá? E provavelmente você não vai conseguir fazer isso hoje. A gente não vai terminar, vai acabar hoje com isso pronto. Mas eu vou te dar um norte de como você vai construir a coisa. E a partir disso, você vai encher o saco. Toda hora que você tiver dúvida, você vai entrar lá no grupo, vai mandar dúvida, vai perguntar, vai participar dos plantões, vai marcar mentoria individual para a gente resolver esse negócio. Qual o prazo que você tem? Eu tenho até o final do mês. Ah, então tá fácil. Você vai fazer isso. Eu acredito que se você focar aí, acho que uma semana você já consegue. Talvez menos. Consegue resolver isso. Então, pronto, vamos começar. Você já iniciou, não foi o projeto? Sim, já. Você quer compartilhar a tela para eu poder ver o que é que você já tem pronto aí? Sim. Então, vamos lá. Compartilhar. Peraí, só apareceu para mim partilhar aqui a tela que eu estou apresentando. Tem. Apresentar agora a tela agora inteira. Já estou vendo. Então, olha, aqui é exatamente onde a gente encerrou a conversa ali, que falei que deu certo, né? Que eu consegui. Perfeito. Ah, tá. Você parou nessa etapa. Então, vamos pegar aqui os passos. Você já identificou os endereços, tá ali, né? Variável arts, beleza. Depois eu botar os arquivos para a memória do computador. Você já fez também. Pronto. Nesse ponto aí, você já tem o arquivo completo, dessa variável aí que você está chamando de FD. Qual o próximo passo? A gente vai precisar identificar os registros. Para identificar os registros, a gente vai precisar quebrar esse arquivo em registros. Hoje ele é como se ele fosse um bloco inteiro, uma informação só. A gente quer quebrar ele em registros. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma função chamada split. E aí, provavelmente, eu não sei quanto que você avançou lá no módulo, mas provavelmente você não deve ter chegado nessa aula ainda. Não. A gente ensina a dividir em registros. Então, eu vou te conduzir aqui nesse processo, mas depois é bom você dar uma olhada na aula, porque eu vou explicar mais detalhadamente como é que funciona, e você vai internalizar isso até para outros trabalhos também, tá? Tá. Então, a gente vai fazer uma alteraçãozinha nessa linha aí, onde tem FD igual a input, a gente vai acrescentar uma função que vai justamente quebrar esse arquivo em registros para a gente.
Então, depois do igual, você vai escrever aí split. Depois da onde? É que cortou bem na hora, tá? Tranquilo, depois do igual. Ah, tá. Aqui? Isso. Digita aí, split. Abre parêntese. Legal. Lá no final, no parêntese que está fechando, você vai colocar uma vírgula. Show. Aí está te perguntando qual é o delimitador, ou seja, em que momento você quer que eu faça esse corte? Eu quero que ele faça o corte no momento que eu tiver um enter. Cada vez que eu dou um enter dentro de um arquivo TXT, no caso do SPED fiscal, eu tenho um novo registro, certo? Certo. Então eu vou dizer isso para ele. Como é que eu falo para ele? Quando tiver um enter, você corta o arquivo. Você vai digitar aí VB CR LF. Não, CR de rato. Ah. CL. Apaga isso. L de lápis, F de faca. Pronto, fecha parêntese. Não, eu falei pronto, acho que você entendeu ponto. Ah, Fecha parêntese, mesmo. pronto. Isso. Agora pode descer, pode sair da linha. Uhum. Perfeito, é isso aí. Então ele vai pegar esse arquivo agora e vai dividir em registros. Para você perceber a diferença, ó, vá ali na janelinha variáveis locais, essa janelinha do meio aí. Tem ali, ó, FD, observe. Ah, sim. Clique aí nela. Pronto. Então, observe que tem o type, que é o tipo da variável, variante barra string. Tá? Sim. E só tem informação, não tem mais nada lá. Agora, eu quero que você, tá vendo a linhazinha amarela? Uhum. É onde tem uma setinha ali do lado. Você Certo. pode clicar nessa setinha e arrastar para a linha de cima. Faça isso aí. Opa. Assim? Isso, perfeito, exatamente assim. Agora você vai dar um F8. Tá. Opa, deu um probleminha aí, né? Uhum. Beleza, deu um end. Isso. Execute de novo, deu um F5. E aí, foi? Pronto. Volte de novo na janela de variáveis locais, você vai ver que o FD mudou um pouquinho. Tem um maisinho do lado dele ali. E agora tem um número, né? De 0 a 1663. Tá vendo aí? Sim. Clique no maisinho. Olha lá, agora a gente tem os registros. 0000, 0001, 0005. E assim, Uhum. você tem até a inscrição estadual, de substituto tributário em outros estados, né? Tô vendo aqui que você tem o Uhum. 015. Perfeito, Sim. legal. Então, ó, tá dividido aí nos registros, que é o nosso passo 3. Passo 3 é uma preparação entre o 2 e o 3, intermediário ali. Então, agora eu já tenho os arquivos, os registros organizados da forma que eu preciso para poder identificar o 0150, o C100 e o C190. O que é que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar criar uma estrutura para percorrer esses registros. E a gente vai usar, aí um pouquinho mais na frente, lá das aulas que você assistiu também, a gente vai usar uma função, uma instrução chamada select case. E aí eu já vou te ensinar aqui de uma forma que não está lá no treinamento, uma forma mais atualizada do que está lá. Então, ó, antes do stop, eu quero que você crie um espaço ali entre o close e o stop. Perfeito. Dê Uhum. mais um enter. Aí você vai digitar aí, select case. Aqui mesmo, onde eu estou? Exatamente. Assim? Você vai separar uma palavra da outra. Isso. E aí, depois do case, você vai colocar true. Perfeito. Vai dar um enter. Vai dar OK.
Seu computador está em inglês? Está, eu acho que é por causa do Office, eu não consegui trocar essa... Não, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Dê um Enter. De novo, de novo. Agora você vai colocar Ind Select. Perfeito. Enter de novo. Legal. Aí, entre o Select e o Ind Select, eu quero que você dê mais um Enter. Opa, ai, peraí. Passa aí para mim. Nessa estrutura que você acabou de criar. Você tem Select Case True. Eu quero que você dê mais um Enter. Ele vai ficar 3 linhas entre um e o outro. Ai, peraí, vou pôr linha de baixo aqui, desculpa. É o de cima. Aqui, né? End Não, Select. no meio, não. No meio, entre o Select e o End Select. Aí, perfeito. Deu um Enter aí. Deu um Tab. Legal. Você vai digitar aí, Case. Perfeito. Aí você vai colocar aí o seguinte, a gente vai identificar agora o primeiro registro. O que é que eu quero? Antes disso aí, eu vou te ensinar um outro macetezinho. Onde, entre o Close e o Select Case, eu quero que você dê mais um Enter ali. A gente vai digitar bem em cima da linha, isso, deu um Enter. Agora você vai digitar NREG. A gente vai criar uma variável que é o nome do registro, tá? Sim? Pronto. Não, reg mesmo de português, de registro. Ah, tá. Isso, perfeito. Uhum. Você pode dar o nome que você quiser para a variável, tá? Normalmente eu chamo de NREG, só até o G ali, sem o I. Pronto. Mas assim, isso aí vai. Você pode escolher a variável que você quiser, tá? Você vai dar igual. E a gente vai criar uma função, vai usar uma função para a gente isolar o nome do registro ali dentro do SPED. Então você vai colocar aí VBA ponto mid, isso, abre parêntese, pode abrir parêntese, perfeito. Você vai digitar aí registro, Certo. isso, 2,4. Faltou a vírgula ali antes do 2. Sim. Isso. Lá no final, fecha parêntese. Legal. Pronto. Então, o que a gente fez aí? A gente criou uma função que vai pegar aquele registro inteiro, vai pegar o segundo caractere, vai contar 4, e vai pegar o nome do registro, que é como a gente vai identificar se está no 0150, se está no C100, se está no C190. Só que a gente precisa colocar isso aí tudo dentro de um loop, dentro de uma estrutura que vai ajudar a gente a extrair esses dados. Você já fez um for each arc in arcs, tá vendo ali? Lá em cima, logo na primeira linha. Ah, tá. Isso. Aqui. Isso aí. Copia a linha toda. Perfeito. Aí você vai colocar ali, depois do close, entre o NREG e o close, você vai dar um enter. Na frente do case aqui mesmo, né? Não, entre o NREG e o close. Ah, tá. A linha que você acabou de escrever. Mais para cima. Aí nesse espaço vazio entre um e outro, você vai colocar o cursor e vai dar um enter. Mais em cima, na linha de cima. Isso. Aí, dá um enter. Sim? Descola, isso. Você vai descolar agora o close do for each. Aqui? Perfeito, pronto. E a gente vai trocar as variáveis. Então, onde está arc, a gente vai colocar registro. Na verdade, aí não, tá? Era no
ou do meio ali. For each arc, você vai trocar arc por registro. Então, aqui eu deixo o arc mesmo. Isso. Aí você vai colocar FD nessa parte, que é o seguinte, é o conjunto de registros que você vai percorrer. Então, lá em cima, qual foi a lógica? Tem a variável arcs, que tem a lista de todos os arquivos SPED que eu vou acessar, e tem a variável arc, que é eu acessando um arquivo de cada vez, certo? Certo. Aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar todos os registros, no caso vai ser FD, que foi a variável que a gente guardou eles, e a gente quer acessar um por um, que vai ser a variável registro. Então, for each registro in FD. Então, eu vou apagar o arc e colocar em FD, né? FD, isso. Assim? Deu uma travadinha aqui, eu não estou enxergando. For each. Não, igual a variável que você criou, é FD. Lembra que a gente criou lá split, tal, aquela variável ali que você vai usar. Bote aí, FD. Perfeito. E aí, for each arc, você vai colocar registro. No lugar de arc, registro. Aqui, né? Isso aí. Legal. Aí, lá embaixo, depois do end select, entre o end select e o stop, isso, dá um enter aí. Você vai digitar next, registro. Dá um enter. Perfeito. Aí agora, para a gente enxergar o que a gente está fazendo aí, você observa que tem um loop lá em cima, tem um recuo, né? Para a gente enxergar o que está dentro do loop, e assim vai. A gente vai fazer essa mesma coisa aí. Então, tudo que tiver dentro desse loop, do loop de registro, a gente vai dar um tab. Você vai selecionar ali de nreg até end select e vai dar um tab. Tá. Dá um tab aqui, né? Não, você vai selecionar. Então, não tem Ah, next tá. registro? Isso. Tudo que está entre o next registro e o for each registro, você vai selecionar. Passar mesmo o mouse ali como se fosse um texto que você está... E só que é para cima, tá? Tá. Assim? Isso. Exatamente. Até o nreg, aí você vai dar um tab agora. Pronto. Então, está indentado, a gente chama de indentação isso, né? Que é organizar para a gente ter clareza sobre onde a gente está no código, ficar mais fácil da gente dar manutenção. Pronto, então a gente já criou a estrutura para a gente acessar um registro de cada vez. Agora está faltando a gente identificar, que é o passo 3 aqui, que é identificar os registros que a gente vai trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai criar um case para cada registro que você quer acessar. Então você vai colocar case, já está ali escrito em vermelhinho, você vai colocar um espaço, vai colocar nreg igual, você vai colocar entre aspas duplas 0,150. Perfeito. Fecha as aspas. Legal. Agora você vai copiar isso e vai reproduzir para o C100 e o C190. Na linha de baixo eu faço a colagem igual, né? Exatamente. Só vai mudar o nome do registro. Uhum. Legal. Aí muda lá do 0,150 para C100. A letra é sempre maiúscula, tá? Teve uma vez que uma pessoa me procurou para tirar uma dúvida, uma mentoria, e aí ela falou, Agora, cara, esse 0,150 fiz ou igualzinho como está na 0... sua aula, mas não... A gente dá o 0,150, você vai trocar para C100, e o último, o terceiro, você vai trocar para C190. Aí essa pessoa me procurou. Na verdade, o primeiro... Posso deixar nessa ordem? Desculpa. Pode sim. Agora, você vai trocar ali, Tá. onde está 0,100, você vai colocar C100. Isso. E de baixo, C190.
Legal. Agora, ó, Desculpa te interromper. tranquilo. Eu te interrompi Eu vou sobre letra, voltar né? para essa história que ela vai ser, inclusive, bem didática para você. Mas, Uhum. antes disso, vamos criar uns espaços entre esses cases aí. Porque cada um deles marca um momento em que eu vou fazer uma ação diferente. Você tem espaço para digitar um código ali. Então, cria um Uhum. espaço entre o 0150 e o C100 e entre o C100 e o 690. Isso. Dá 2 enters aí. E de cima também. Perfeito. Pronto. Então, a gente já criou o espaço. Toda vez que ele identificar um registro 0150, ele vai acessar esse espacinho aí. Aí, o que você vai colocar aí? Joga o cursor para perto ali do 0150, na parte de baixo, dá um tab. Coloca aí stop. Mesma coisa você vai fazer para os de baixo, o C100 e o 690. Perfeito. Pronto. Então, o que foi que aconteceu? O pessoal me pediu ajuda para poder corrigir um erro no código dela. E ela fez exatamente igual como você mandou, tá tudo certo, tal, mas o código não funciona. Foi estranho, você fez exatamente como eu fiz e não funciona. Eu falei, e a gente foi analisar, e realmente estava igualzinho, como eu tinha ensinado na aula, mas não funcionava. A gente ficou um tempão procurando, se não me engano, eu até gravei isso. E não tinha jeito de achar o erro. Até que, de repente, caiu a ficha. Qual foi o problema? A pessoa estava usando a letrinha ali, ó, minúscula. Então, se você colocar C100 com C minúsculo, ele não vai achar o registro. Aí vai dar um erro. Então, visualmente está tudo ok, só que esse detalhezinho aí de colocar o C maiúsculo ou minúsculo, né? Ou D ou H, ou qualquer registro que você tiver, vai dar essa diferença, tá? Ok. Pronto. Então, ó, a gente criou essa estrutura aí para identificar os registros. Próximo passo é você montar o relatório, que é basicamente você criar a variável e adicionar informações a ela. Aí, essa parte eu vou deixar de dever de casa para você. Uhum. Assiste lá as aulas, que lá, se não me engano, eu vou ensinar justamente a montar um relatório. Se não me engano, com os dados do 0150 até ou do 0200. Você vai ver essa aula, vai identificar como é que faz o processo, e aí você só vai replicar, adaptando para a sua situação aqui. Certo? Certo. Mas antes de finalizar, vamos testar esse código. Dá um F5 aí, e vamos testar para ver se realmente está funcionando. Pronto, ó, faltou um detalhe aí. A variável não foi definida. Então, a gente precisa definir as variáveis. Tá? A gente criou uma variável chamada mreg, só que a gente não declarou ela. Então, suba lá para o comecinho do código, na parte de declaração de variáveis. Isso. E aí, nessa parte, a gente vai declarar nossa variável mreg. Então, embaixo da linha que está ali, din, você vai colocar mais um din ali. E você vai escrever mreg. Uhum. Isso. Coloque o R maiúsculo. Isso. Aí você vai dar um espaço, as string. String. Isso, perfeito. Você pode até selecionar, não, string, como está escrito aí nessa opção de baixo. Isso, perfeito. Prontinho. Então, variável declarada, dá um F5 agora de novo. Aí ele vai pedir para você selecionar uma pasta, né? Sim. Tá com 2 monitores? Você está com 2 monitores? Cortou o que você falou agora, desculpa. Você está com 2 monitores? Eu estou com... Não, um está desligado, mas eu tenho 2 monitores. Ah, porque não apareceu para mim a janelinha para você escolher o arquivo. Mas tranquilo. Ó, ele já identificou ali. Se você for na janela de variáveis locais, na variável registro, você vai ver que ele parou em qual registro? De baixo. 0150, tá vendo? Sim. E aí, se você continuar fazendo isso, ele vai sempre voltar no 0150 até acabar, depois ele vai começar a identificar o C100, C190, C100, C190.
E aí a gente já criou toda essa parte, toda essa estrutura para identificar o registro. Agora que eu identifiquei o registro, eu vou querer extrair os dados que estão dentro desse registro e trazer para uma variável que eu vou criar, você vai criar as variáveis ali, para eu montar meu relatório. Tá? E aí, como já está gravado exatamente isso lá no treinamento, eu não vou te ensinar tudo de novo, porque você já tem pronto. E até está bem explicadinho, né? Tem aulas são bem curtinhas, de 5 minutos, 10 minutos no máximo. E você pode ir estudando e acompanhando, repetindo, né? Reproduzindo aí no seu projeto. E você já pode ir adaptando ele à sua realidade. Qualquer dúvida, já sabe, é só jogar lá no nosso grupo de alunos que a gente atende você. Tá bom? Ok, tá bom. E aí, consegui te ajudar? Sim, muito. Consegui me ajudar muito, sim. Que bom, que bom. Então é isso, seja bem-vinda, né? E jogue duro. Se você focar aí, acho que em uma semana você já tem esse relatório pronto, bem antes do prazo que te deram. Tá ok, eu agradeço muito a atenção, tenho certeza que vai ser de grande valia o investimento. Com certeza. Gratidão, Célio. Boa noite para você. Obrigada, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.